Bem-vindos ao nosso curso de apoio pedagógico especializado. Hoje, o módulo 2 fala o seguinte: a coleta de informações do aluno e da família, base sólida para PEI, PDI e PAEE. Então, essa coleta de informações é o alicerce para a construção dos seus documentos da educação especial. O módulo 2 do curso tem como objetivo capacitar o professor colaborativo a coletar, registrar e interpretar informações essenciais sobre o aluno e sua família, criando a base sólida para a elaboração de documentos como o PEI, PDI e o PAEE. Então, sem esse levantamento de informações, sem essa coleta de informações, é impossível você conseguir elaborar os documentos. Antes de qualquer planejamento pedagógico, é fundamental compreender quem é o estudante, seu contexto de vida e as condições que influenciam seu processo de aprendizagem. A coleta de informações é mais do que um processo burocrático. Ela atende às diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão e das políticas de educação especial. Além do respaldo legal, oferece benefícios práticos, permitindo um planejamento real, individualizado, aliando a escola e família e evitando decisões baseadas em suposições. Então, para fazer essa coleta, fazer esse levantamento, precisamos de fontes, né? Qualquer levantamento, qualquer coleta de dados, você precisa ter uma fonte para buscar essas informações. E é chamado fonte de pesquisa. Então, a fonte de pesquisa, para você fazer o alicerce antes de construir os documentos essenciais, né, da educação inclusiva, em primeiro lugar, vem a própria família, por meio de entrevistas ou reuniões estruturadas. Equipe escolar. Em seguida, a equipe escolar, professores regentes, coordenadores e orientadores contribui com observações valiosas do cotidiano. Observação direta. A observação direta do aluno, tanto em sala de aula quanto em ambientes da escola, revela comportamentos e interações que muitas vezes passam despercebidos em conversas. Então, a observação direta, você pode observar o aluno no horário do recreio, no horário das aulas de educação física, no horário da aula de arte, para observar como ele interage com os colegas, para observar qual a atividade que ele mais gosta, qual o material que ele gosta de manusear. Relatórios externos. Quando a família autoriza, relatórios médicos e terapêuticos completam o quadro, trazendo informações técnicas que ajudam a compreender o desenvolvimento da criança. Então, esses relatórios externos, eles só podem ser anexados, né, nos documentos, no PEI, PDI, PAE, com autorização da família. Sem autorização da família, não pode colocar esses documentos, certo? E tem umas técnicas para fazer essa entrevista, são técnicas de entrevistas. Então, precisa de o quê? Do ambiente acolhedor e reservado, uso de linguagem simples e escutativa, registros objetivo. Para conduzir entrevistas de maneira eficiente, é importante adotar uma postura acolhedora e empática, escolhendo um ambiente reservado e utilizando linguagem simples. Perguntas abertas como: conte um pouco sobre a infância do seu filho. Esse tipo de pergunta incentiva relatos mais ricos, enquanto perguntas fechadas, por exemplo, ele já recebeu atendimento neurológico, ajuda a confirmar dados, né, objetivos. Durante toda a coleta, o registro deve ser claro e objetivo, evitando julgamentos ou interpretações pessoais. Então, conduza essa entrevista familiar de uma forma que o pai e a família, o responsável, quem você está atendendo, né, esteja ali ou se sinta à vontade. Quanto mais o familiar, o responsável, sentir-se à vontade com você, mais ele vai te dar informações que serão necessárias para você elaborar os seus documentos. Então, procure investigar, pergunte, seja amigável, prepare um ambiente acolhedor, seja gentil, e ele vai te dar as informações necessárias para você preparar os seus documentos, né, que é o PDI, PAE e o PEI. Material disponível.
ficha de anamnese e entrevista. Então, nesse módulo, vai estar disponível para vocês a ficha de anamnese e entrevista. Vai estar lá a fichinha toda preenchida com um aluno fictício chamado Lucas Henrique, de 9 anos, e você pode baixar e editar esse material conforme a necessidade do seu aluno. Então, chegou um aluno na sua escola, você vai fazer a observação, a coleta de informações, fazendo a observação desse aluno em todos os ambientes da escola, na sala de aula, na educação física, no recreio, para ver a interação dele com o colega, se ele fica em grupo, se ele fica isolado, se ele faz alguma atividade com os colegas sentados, se ele brinca sentado, se ele corre sozinho, ou se ele corre porque está brincando, ou simplesmente porque ele gosta de estar correndo. Então, você vai registrar toda a movimentação desse aluno na hora do recreio. Na educação física, a mesma coisa. Você vai observar todos os detalhes, vai anotando o que você está observando, para poder o seu documento, o PEI, o PDI, o PAE, ficarem ricos de informações e ter facilidade de você ofertar a esse aluno um aprendizado de qualidade, né? E a estrutura da ficha de anamnese, ela vai vir com identificação do aluno, histórico de desenvolvimento, aspectos educacionais, interação e comportamento, atendimentos externos, expectativas da família e observações do entrevistador. Então, você vai anotar tudo e vai colocar a sua observação, tudo que você observou esse aluno. Então, repetindo, a ficha de anamnese está aqui para você baixar, está em Word, você pode baixar e editar conforme a sua necessidade e usar no seu ambiente escolar. Até o próximo módulo. Agora, vamos conhecer a ficha de anamnese e entrevista. Lembrando que essa ficha está disponível no modelo pronto e editável no nosso curso lá na Hotmart, o nosso curso orientador de documentos PEI. Então, na Hotmart, você vai encontrar toda a documentação já preenchida para você baixar, editar e utilizar na sua escola, no seu dia a dia. Então, o módulo 2 foi explicado sobre ficha de anamnese e entrevista. Então, essa ficha ela é o alicerce para a construção do seu PEI, do seu PDI, do seu PAEE. Então, essa ficha de anamnese que você está vendo é essa daí que está disponível lá no nosso curso na Hotmart. Então, tem que ter as seguintes informações: formações do aluno, dados da criança, histórico familiar. Nesse histórico familiar, nesse campo, você vai colocar o responsável legal, composição da família, se ele mora com o pai, se ele mora com a mãe, se ele mora com o pai e irmãos, se mora com a mãe e irmãos, se mora com a tia, se ele convive com o avô, se ele mora com o avô, com a avó. Então, você irá colocar essas informações. Ocupação dos pais, participação da família, se a família é presente, se a família realiza as atividades diárias que são solicitadas pelos professores, o histórico de saúde dessa criança, também você vai perguntar, né? Conduza a entrevista de uma forma agradável, prepare um ambiente acolhedor, seja empática, não faça essas perguntas de forma mecânica, vai conversando para que a família, o responsável, fique à vontade, ele se sinta à vontade com você. Porque quando a família está à vontade, o responsável está à vontade, ele se abre, ele conversa com você, ele te dá mais informações. E quanto mais informações você coletar dessa família, melhor será o seu desenvolvimento, o seu trabalho com essa criança. Você vai ter um alicerce robusto para poder fazer todas as documentações. Então, vamos lá. Você vai perguntar também, né, o tópico histórico de saúde, gestação e parto, se teve alguma intercorrência durante a gestação, se o parto foi cesáreo, o desenvolvimento motor da criança, o desenvolvimento da fala, se ele tem alergia ou tem condições médicas, alguma condição médica, né, se faz uso de medicamento,
né? Sons e alimentação. O som é se os sons incomoda, deixa ele nervoso, desregula ele, aí vai precisar de quê? Você coletou essa informação de que o som desregula ele, que o som desestabiliza ele. Então você vai precisar de quê? De um abafador. Então você já sabe o material que você vai utilizar com essa criança, né? Se ele tem alguma restrição em alimentação, ou se ele tem alimentação seletiva, aí pergunta qual é a alimentação seletiva dele. E o histórico escolar da criança. No histórico escolar da criança, você vai perguntar à família, né? Quando foi que ela iniciou a vida escolar dela? Se ela já ia para a creche, ou se ela foi para a escola apenas com 4 anos, se trocou de escola, quantas escolas ele passou, essa criança passou, por que tirou da escola, se foi transferido da escola, qual foi o motivo. Lembrando, não faça essas perguntas mecânicas, vai levando essas perguntas de uma forma de conversa. Adaptação escolar. Se ele teve uma boa adaptação quando ele foi para a escola, qual a dificuldade? E diagnóstico atual, né? Nós já sabemos que ele é um TEA de suporte 1, né? E aí está confirmado com o quê? Tem um laudo ou está em investigação? Isso você precisa também anotar. Se ele tem outros profissionais que o atendem, que profissionais são esses? É um fono? É um psicólogo? Né? É um neuro? Quantas vezes ele vai na consulta com o neuro? Quantas vezes ele é atendido pelo fono? Né? Isso tudo você vai conversando e coletando as informações. Seu P vai ficar maravilhoso. Você vai conseguir desenvolver um trabalho excelente durante o ano. Comportamento e desenvolvimento da criança, que vem a questão da socialização, comunicação, né? A preferência dela. Ela gosta de quê? De jogos de tabuleiro? Ou ela prefere a tecnologia? Isso também você vai coletando. Qual o desenho preferido dele? Quanto tempo ele passa na tela? Qual o personagem do desenho preferido dele que ele se identifica, que ele mais gosta? Né? Na comunicação, se ele é uma criança verbal, se ele é uma criança não verbal, se ele se socializa com os primos, com os irmãos, caso ele tenha, se ele se socializa com os colegas, isso tudo você vai levantando, essas informações. Aí vem para a rotina domiciliar. Aí vai entrar naquela parte do sono. Que horas ele dorme? Que horas ele acorda? Se ele faz alguma atividade fora da escola, se ele faz um judô, se ele faz uma natação. E o tempo de tela, gente, esse tempo de tela aí é super importante. Se a criança passa, quanto tempo ele passa no computador, quanto tempo ele passa com o celular na mão, o que ele gosta de assistir no celular, o que ele gosta de assistir na televisão. Percepção da família. Essa percepção da família aqui, você vai perguntar quais são as principais dificuldades que a família percebe da criança. Né? Durante o dia, qual a dificuldade dele? Ele tem uma boa autonomia? Ou ele precisa de ajuda para tudo? Se já foi desenvolvida a autonomia de escovar o dente, um exemplo. Se já foi desenvolvida a autonomia de arrumar a mochilinha para poder ir para a escola. Principais facilidades. Grade curricular, memória visual e interesse por conteúdos científicos. Expectativa da família. Qual a expectativa da família com o aluno, com o Lucas, com o filho dele? O que é que ele espera da escola? Qual a expectativa? Quer que Lucas aprenda a ler, saia da escola já lendo? Quer que Lucas aprenda a fazer amizades, ter uma rede de amigos maior do que ele já tem? Qual a expectativa da família? O que é que a família espera da escola? E o plano de acompanhamento, né, que você vai fazer. Depois vem encaminhamentos sugeridos, que está dentro do tópico plano de encaminhamento. Se ele vai precisar ser acompanhado, né, por um PA, se ele vai precisar ser acompanhado por um fono, por um neuro, por um psicopedagogo. E aí você vai notando. E os objetivos prioritários? Os objetivos prioritários é incentivar a socialização espontânea, desenvolver estratégias de autorregulação e ampliar a autonomia acadêmica. Então, a prioridade é desenvolver a autonomia da criança,
desenvolver a socialização da criança, certo? E a autorregulação. Então, essas são as prioridades. Entenderam? Nada de querer que a criança chegue logo alfabetizada, aprenda a escrever, aprenda a falar, não. Antes de tudo isso, tem que fazer uma rotina, fazer a autorregulação, ampliar a autonomia dela, certo? Nada de ficar desesperado porque meu aluno não aprende a ler, meu aluno não aprende a escrever, meu aluno isso. Não, calma, calma, calma. Primeiro vamos ver se ele está regulado, o que é que desregula ele, é o barulho, se for barulho a gente coloca um abafador. Se ele tem algum objeto que ele segura, que ele gosta de manipular para poder regular ele. Então, isso tudo você vai perguntar ao pai, e vai à família, e vai fazer as anotações necessárias. Então, esse peixe está prontinho lá no nosso curso, no Hotmart, para você baixar e fazer a edição necessária com seu aluno. Lembrando que breve, breve, teremos a nossa aula ao vivo com os alunos lá do nosso curso. Um beijo para vocês e até a próxima. A próxima é o módulo 3, que aí vai ser o modelo que eu vou apresentar para vocês do PEI. Ok? Tchau. Até o módulo 3 com o documento PEI.